A ação do governo para a vaga no STF só deve ser anunciada após o retorno do presidente Lula da Ásia. Rani Veloso tem mais informações. Bom, é isso. O presidente Lula só irá anunciar o novo ministro do Supremo Tribunal Federal no retorno da viagem pela Ásia. Enquanto isso, o Congresso espera com expectativa a possível escolha do atual advogado-geral da União, Jorge Messias, que tem gerado um debate dentro do Senado. Senadores próximos ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, defendem que o senador Rodrigo Pacheco seria o nome de consenso para a corte. Segundo a apuração que fiz nos bastidores com parlamentares, uma indicação diferente poderia enfrentar resistência e até atraso na votação. Lula se reuniu com Alcolumbre na segunda-feira, no mesmo dia em que o governo liberou a licença para a exploração de petróleo na margem equatorial, ponto de interesse direto do presidente do Congresso. Mesmo assim, Lula tem sinalizado a preferência por Jorge Messias. A avaliação de bastidores é que Messias poderia reforçar a interlocução do Executivo com o Supremo. Já Pacheco é visto pelos senadores como alguém que fala a mesma língua do Legislativo. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, disse que a decisão é exclusiva de Lula, mas sinalizou que não deve demorar para pautar a sabatina quando o nome for oficializado. Na ala conservadora, há movimentos para reduzir a resistência. O ministro do STF, André Mendonça, que é evangélico assim como Messias, se reuniu com líderes religiosos para levantar apoio entre senadores da oposição. O próprio Messias tem procurado senadores e telefonou para a ex-ministra de Bolsonaro, Damares Alves. Já os governadores da direita torcem para Lula contrariar Alcolumbre, o que pode dificultar votações de interesse do governo no Senado. Mas aliados de Lula afirmam que o presidente pode ser um cabo eleitoral importante para nomes apoiados pelo senador que estão atrás dos concorrentes nas pesquisas eleitorais no Amapá. Rodrigo Pacheco já disse que um convite ao STF não se recusa, mas nos últimos dias afirmou que deve decidir em breve se será candidato ao governo de Minas Gerais. Exatamente o que Lula quer agora que confirmou que será candidato à reeleição no ano que vem, ter um aliado no estado em que é reconhecido por decidir as eleições no Brasil. De Brasília, Rani Veloso. Deixa eu chamar novamente o Diego Tavares. Diego, já davam como certo o nome de Jorge Messias como indicado pelo presidente, mas parece que isso vem sendo adiado justamente pela força também de Rodrigo Pacheco, que é defendido por pessoas importantes, como o próprio presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, alguns ministros da Suprema Corte, como o ministro Gilmar Mendes, ministro Alexandre de Moraes, que pedem pelo nome de Rodrigo Pacheco, alguns líderes partidários também, e Rodrigo Pacheco que disputa com aquele nome que seria o do coração do presidente, né? O Jorge Messias tem apoio do Grupo Prerrogativas, tem o apoio da ex-presidente Dilma Rousseff e agora parece ter ganhado apoio também dos evangélicos por ser um evangélico. Recentemente viralizou um encontro entre Lula e o bispo Samuel da Assembleia de Deus do Brás, Samuel Ferreira, agora inclusive André Mendonça também apoiando. Quem será o escolhido? O que está aí nessa decisão do presidente entre Jorge Messias e Rodrigo Pacheco? Olha, Kobayashi, se o padrão das últimas duas indicações se repetir, já pode chamar Jorge Messias de Vossa Excelência, porque Lula mostrou na indicação de Cristiano Zanin e de Flávio Dino que o único critério para que ele escolha um membro da Suprema Corte é a sua absoluta confiança. Então, se Pacheco agrada mais as classes políticas, agrada mais alguns dos próprios ministros do Supremo, isso vai ficar em segundo plano em relação a toda a confiança que Lula tem em Jorge Messias. É sempre bom a gente lembrar do passado. O Jorge Messias, ele seria o portador do termo de posse à época da Operação Lava Jato, que Lula manteria consigo e apresentaria num eventual pedido de sua prisão. Então, por isso, nota-se que ele é alguém da confiança da cúpula petista, um ajudante de ordens, praticamente, da cúpula do PT. Então, eu acredito que o Lula vai por esse caminho. E por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal no governo Lula, ele é mais do que o intérprete final da Constituição Federal. O Supremo Tribunal
Federal no governo do atual presidente da República, ele é uma ferramenta de governo, e eu nem estou falando aqui a respeito dessa parcialidade que se alega no julgamento de opositores, mas é por intermédio do Supremo Tribunal Federal, que assumiu para si muitas competências que inclusive deveriam ser do Legislativo Nacional, e com isso faz com que o governante de ocasião possa ter um controle sobre as pautas que pautam o debate público brasileiro. Se nós pegarmos um retrospecto desde o início da gestão do governo Lula, todos os grandes debates foram travados no Supremo Tribunal Federal. O debate sobre drogas, o debate sobre aborto, sobre marco temporal, enfim, nada mais acontece no Legislativo, que a todo momento parece só estar preocupado com o volume de emendas parlamentares. Os grandes debates hoje são travados no plenário da Suprema Corte. Então, essa disfunção entre os poderes torna o Supremo Tribunal Federal uma ferramenta de governo muito importante para o presidente da República. Daí o critério que eu disse aqui, a confiança absoluta do presidente para que essa nomeação seja efetivada.